esses números, o que a gente Por isso fez que eu foi ia o esperar seguinte, para fazer a o que a gente fez foi pegar a primeira temporada profissional de jogadores citados pelo Olé como joias brasileiras. Então, por exemplo, a gente pegou a temporada do ano passado do Vinícius Júnior, porque foi a primeira temporada, como essa é a primeira do Rodrigo em 2018. Então, em 2018, o Rodrigo já tem 38 jogos, 10 gols e 2.516 minutos em campo. É mais do que teve o Vinícius Júnior no ano passado. O Flamengo usou menos o Vinícius Júnior no ano passado. Em minutos em campo, porque o Vinícius Júnior apareceu mais vezes com a camisa do Flamengo no ano passado, mas ele não completava os jogos, ele entrava no decorrer dos jogos. Então ele teve 44 jogos, 8 gols e bem menos minutos do que o Rodrigo, com menos jogos, já tem nesse ano. O Neymar, eu sei que esses números só não bastam para comparar jogador, é só jogos, gols e minutos. O Neymar, em 2009, que foi o primeiro ano dele, ele teve mais minutos do que o Rodrigo, mais jogos também e mais gols, 14 gols. Fechando a temporada, possivelmente o Rodrigo vai ter ficado em campo mais tempo do que o Neymar ficou. Não sei se em número de jogos absolutos ele chega a bater, mas como a gente ainda tem um bom período pela frente, é bem possível que ele atinja os números do Neymar. É bem possível mesmo. E o Robinho teve 33 jogos, 10 gols e 2.666 minutos. Muito parecido à primeira temporada do Neymar de minutagem em campo com a do Robinho. Muito parecido. Eu só lamento assim, que tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo, eles não vão completar a evolução, a transição de atletas de base para atletas profissionais como jogadores brasileiros, como fez o Neymar e como fez o Robinho. Eles vão ser... o complemento da formação deles já vai ser europeu. E talvez seja um ganho também, sabia? É onde a gente mais diverge. Para a carreira deles pode ser, porque eles vão jogar na Europa e tudo mais. Acho que vai ser. Mas eles perdem a essência de jogador brasileiro, que é eu acho fundamental. Eu não sei. Acho que alguns perderam. Esses garotos, eles são moleques. Ronaldo Fenômeno não perdeu. Ronaldo Fenômeno não perdeu, por exemplo. Agora tem um cara que... dois caras que eu acho que perderam completamente a essência de jogadores puramente brasileiros e se adaptaram muito rápido ao que a necessidade europeia pedia. Oscar e William, por exemplo, dá um exemplo. Eles se transformaram em bons jogadores para o padrão europeu, mas perderam a essência de jogador brasileiro. É coisa minha, é uma coisa... O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele formou o Neymar. Eu acho que, sem dúvida, quanto mais maduro você sair daqui, melhor. A tua característica individual de atleta. Mas eu acho que esses dois garotos, eles são diferentes dos outros, né? Porque eles são extremamente habilidosos, eles têm velocidade, eles têm técnica. Eu acho que quem mais perde, no caso do brasileiro, não é o atacante, é mais o meio-campista. Mas os casos são muito específicos, assim, você tem que ver caso a caso. O Coutinho perdeu? Mas demorou. O Coutinho saiu com 18. Ele demorou a engrenar porque saiu cedo demais. Mas ele não perdeu. Ele rodou, né? Eu acho que a grande dificuldade do jogador brasileiro que chega muito cedo no profissional no Brasil é ficar à mercê do que é a inconstância dos trabalhos. Eu acho assim, ele não evolui como atleta se a cada 3 semanas ele tem que ter um comportamento diferente. Não, o que eu te falo assim, é o meia, você pega o meia brasileiro, que está morrendo. E tem um garoto aqui que nasce com aquela característica do meia. E ele vai para a Europa, ele vai ter que jogar pelo lado do campo, ele vai ter que voltar para marcar e ele vai perder essa característica individual de talento de meia. É uma visão minha. Ninguém é obrigado a concordar. Eu vejo... a gente está perdendo os meias por causa disso. Por quê? Moleque com 17 anos, é bom de bola, vem aqui um cara e leva. Aqui na Europa você não vai jogar como você jogava no Brasil. Você vai ter que jogar de outro jeito. Ele deixa de se desenvolver como meia. A gente não forma mais camisa 10. Ele pode jogar por dentro, mas ele vai jogar por dentro como alguém que é mais completo no jogo. Não sei se é mais completo. Ele muda a categoria, a capacidade individual dele para se adaptar a uma circunstância. Porque ele sabe que ele não vai jogar lá como ele jogaria no Brasil. Que não quer dizer que ele jogando lá ele vai ser melhor do que ele jogava no Brasil. Que eu te falo de capacidade individual. Quem perdeu mais com isso? Com essa globalização não, europeização do futebol. Brasil e Argentina. O volante argentino clássico morreu, não tem mais. Porque o moleque com 16, 17 anos, ele vai para a Europa. Lá na Argentina se jogava desse jeito, aqui você não vai jogar mais desse jeito. Se é bom ou ruim, não sei. Mas tem uma outra dificuldade. Por que esses meninos, quando chegam lá, eles não viram titulares? Procure algum time se tem alguém com 17 ou 18 anos titular. Nem os locais. De lá. É muito raro. De lá, não estou falando estrangeiro. O processo de maturação é diferente.
Mas eles preferem... Vai jogar no time B, vai rodar num time menor. Eles preferem influenciar diretamente o que é o fim de formação, porque a formação brasileira, ela é muito aleatória. Mas o Neymar... Eu não estou falando formação na base. Eu acho que o Neymar Neymar formação fez final no profissional. Porque você trabalha 3 meses com um treinador, aí vem outro treinador e pede para você fazer outra coisa, vem outro treinador e pede para você fazer outra coisa. Você não vai moldando o final de preparação desse cara, ou da formação desse cara, para que ele tenha um caminho, para que ele adquira comportamento, para que ele se encaixe numa Mas você realidade. não acha que isso pode ser um ganho também, Rafa? Que ele vai se adaptar a jogar em 3 formas Mas ele diferentes? já fez isso. Eu acho que a formação brasileira, ela vem... quando a gente vai falar em... Eu passei por isso nas licenças lá da CBF e estudei desde a C, a primeira, então falei muito sobre escola de futebol, sobre formação não só dentro de clube. A pedagogia da rua que a gente fala. O atleta, o repertório motor dele não vem na base do clube. O repertório... Ele é aperfeiçoado, ele vai sendo inserido no que é o contexto de jogo organizado. Mas o repertório motor do Pelé foi construído na rua em Três Corações. Enfim, Bauru, porque nasceu em Três Corações, mas viveu no interior de São Paulo. Por isso que eu acho que o Neymar foi perfeita a transição do Neymar. Não estou aqui falando da questão de negócio, econômica, como é que foi a saída dele para o Santos Barcelona. Mas ele, quando ele vai para o Barcelona, ele já completou... Já vai pronto. Vai pronto como jogador, o quê? Brasileiro. Você não acha que ele tem uns vícios de jogador brasileiro? Eu queria ter os vícios todos que ele tem. Ué, então, eu mas queria ele tem ter todos os defeitos. vícios dele. Não. Que você tem que enquadrar. Messi também não tem defeito? Cristiano não tem defeito? Sim. Mas o Messi, eu digo que ele tá fora dessa escola aí, sabe por quê? Porque ele se Messi formou na foi com Europa. 12 anos. O Messi não é um jogador argentino. Ele é um jogador europeu. O Messi é um jogador europeu. Agora, ó, qual o início desses jogadores, se é que tem algum, que espanta positivamente mais vocês? A gente vai refazer aqueles números com as médias, porque as médias dão uma noção melhor do quão goleadores são os jogadores. Minutos em campo e gols, eles isoladamente não servem para a gente avaliar as médias, fica melhor. Para mim, o mais completo é o Paulinho. O Paulinho não está nessa lista. Tá na lista. Mas o Rodrigo, ele tem um gol a cada 251 minutos em campo. Nenhum deles aqui dessa lista é centroavante. O Vinícius Júnior fazia um gol a cada 204 minutos em campo na primeira temporada dele com o Flamengo. É o que você estava falando sobre utilização, né? No Santos, a gente vê os jogadores sendo utilizados em grande quantidade, um número grande de minutos pela necessidade. No Flamengo se segurou muito, né? Esse primeiro ano do Vinícius Júnior. O Neymar é mais goleador que o Vinícius Júnior em sua primeira temporada. Um gol a cada 192 minutos. E o Robinho é um gol a cada 266 minutos. Eu me impressionei com todos. Eu não sei dizer quem me impressionou mais, cara. Porque eu vi o Robinho ser campeão brasileiro destruindo um rival na final. Eu vi o Vinícius Júnior fazer uma temporada já que me deixou com a certeza de que ele ia ser um craque. E o Rodrigo Cara, o Rodrigo é muito fora da curva. Ele é muito fora da curva. E eu nem sabia... O Rodrigo tem contrato com a Nike desde os 11 anos de idade. A Nike já identificou no Rodrigo aos 11 anos, quando ele jogava futsal, e fez um contrato com ele com 11 anos de idade. O Neymar foi com 13. Então, mais precoce ainda, ele já chamou a atenção da fornecedora de material esportivo. Eu não sei dizer quem me impressiona mais, mas eu acho impressionante todos eles. Alguém impressiona mais você? Dos jovens ou o Neymar, inclusive? O primeiro Neymar, ano. Não, o Neymar hoje é claro. Mas o primeiro ano você já achava que o Neymar... No primeiro ano? Fácil. É? Fácil. E eu acho que esses garotos, principalmente quando eles jogam nos subs, né? Sub-15, sub-17, eles já começam a fazer... O Vinícius Júnior, né? No último campeonato que ele jogou com a seleção brasileira. Caramba, o Neymar para mim é impressionante. Eu acompanhei bem. Acima. O que ele fez em 2009, já tem uma semifinal de campeonato paulista. Posso estar enganado aqui. Acho que é Santos e Palmeiras. O Santos elimina o Palmeiras, vai para a final do campeonato 2009. É a primeira temporada dele como profissional. Ele joga esse jogo no estádio do Palmeiras como se ele jogasse bola há 15 anos. Uma coisa assim. Ele devia ter, naquela época, o quê? 17, 18. Ele é muito, muito ponto fora da curva. O Nori, o melhor disso tudo é que eles jogam aquele futebol moleque. É isso.
por isso que eu falo Aquele que a gente se apaixona no primeiro jogo que você vai ver. Isso que esse é o meu Primeiro temor. jogo que eu vi desse moleque. Esse é meu temor. O Rodrigo, a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, isso aí é... Que ele não perca isso. Esse vai embora. E como Ele diz o não tem Rafa, feito. já tá faltando vaga para a seleção de 2026, porque Rodrigo, Vinícius Júnior, Pra Paulinho, 22, David Neres, Neymar. Pra 26, Sim, enfim, então já tá faltando vaga. Já tem muito o número jogador. de jogadores lá de campo que a gente tem para convocar é muito acima do E número. se cuidem aqueles que vão ter 25, 26 anos. O gol que eu falei que foi contra o Estudiantes foi contra o Nacional, na Ele verdade. arranca do meio campo. Mas vê se é normal um cara de 17 anos fazer isso aí que fez o Rodrigo, ó, num jogo de Libertadores da América. É que o uniforme tava vermelho, me confundi. Cara, 17 anos, gente. Olha lá, foi embora. Tá louco. E o Pinheirão tá mandando aqui no Twitter com a hashtag Seleção Sport TV uma foto legal, cara. O pai do Rodrigo foi jogador do Ceará, o Eric. E tem um Rodrigo entrando em campo com a camisa do Ceará de mão dada com o Eric. A gente vai dar essa foto daqui a pouquinho. O Noriega falava pra gente do Santos com o Cuca, que chegou